nós vamos começar a falar de solução de equações diferenciais ordinárias, tá? Então, uma equação diferencial, como o próprio nome já diz, é uma equação onde nessa equação se relacionam a variável independente x, a função desconhecida y e suas derivadas, certo? Então, uma equação f de x, y, y', y2' até yn igual a zero é uma equação diferencial, ok? Então, a forma que a gente tem de anotar isso é essa forma que está aqui no slide. A ordem da mais alta derivada presente vai ditar a ordem da equação diferencial. Então, como a gente está acostumado, a equação de segunda ordem, y' mais y' mais y igual a cosseno de x. É uma equação de segunda ordem porque a derivada segunda é a de mais alta ordem presente na equação, certo? Uma equação diferencial ordinária é uma equação diferencial que envolve derivadas totais. E portanto, são todas derivadas a uma única variável, que, aliás, é o escopo dessa nossa unidade agora, tá? Então, derivadas, uma equação que envolve derivadas parciais é uma equação diferencial parcial, que nós não vamos estudar aqui. Um problema de valor inicial é uma equação diferencial onde as condições que eu vou usar para resolver e determinar as constantes, acabar de resolver e obter a solução particular, elas se referem a um mesmo valor da variável independente. Observe aqui nesse exemplo que eu tenho y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 1. Certo? Então, como essas duas condições se referem a um mesmo ponto x igual a 0, este é um problema de valor inicial. Com certeza, porque 95% dos casos, esses problemas são problemas temporais. Então, como eu não tenho condições de prever o futuro, então as minhas condições iniciais são as condições do instante inicial, então, por isso recebem o nome de problemas de valor inicial, mas, é claro, podem ser para variáveis espaciais, não tem problema nenhum, certo? Enquanto que o problema de valor de contorno, eu posso ter a mesma equação diferencial, igualzinho, mas na hora de acrescentar as condições que vão me dar as constantes de integração, eu agora acrescento essas constantes para pontos diferentes. Tem o clássico problema, por exemplo, do aquecimento de uma barra, onde eu tenho aqui x igual a 0, aqui x igual a L. Então, de repente, no instante inicial, a temperatura neste extremo é conhecida e a temperatura neste outro extremo é conhecida também. Então, como são dois pontos distintos, x igual a 0 e x igual a L, o problema recebe o nome de problema de valor de contorno. Tá bem? Então, nessa aula
28, nós vamos observar equações de primeira ordem. Equações diferenciais de primeira ordem, onde só existe uma derivada, que é a derivada de primeira ordem. Tá? Depois, na aula seguinte, na aula 29, nós vamos estender essa metodologia de solução para equações de qualquer ordem, de segunda, de terceira, de quarta, da ordem que for. Tá? E também vamos nos dedicar, não vai dar tempo, porque eu fiz a opção que eu disse no início da aula, não vai dar tempo de nós estudarmos os problemas de valor de contorno. Vamos ficar só nos problemas de valor inicial. Tá? E a forma geral que nós vamos estudar para essa equação diferencial de primeira ordem é y' igual a f de xy. A gente já vai ver um exemplo já e vai ver que é isso que a gente vai fazer. Nós vamos isolar a y' para que ela possa ser descrita como uma função de x e de y. Tá? E essa equação vai estar submetida a uma condição inicial, que aqui eu chamei de y de 0 igual a y0. Então, as nossas soluções, que eu vou chamar agora de ordem da solução. Tá? Eu posso ter um problema de primeira ordem, onde só tem só tem derivada de primeira ordem na equação, mas o método que eu escolho para resolver essa equação diferencial pode ser um método de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta ordem, da ordem que eu escolher. Tá certo? Então isso vem da série de Taylor. Tá? Lembrando que é como se eu dissesse que f de x é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a, que é a expansão em Taylor. Aqui, ó, y'N é como se fosse a derivada em x igual a a. Y duas linhas n, a derivada segunda em x igual a, onde a é o ponto onde ocorre a minha condição inicial. Ok? Alguma dúvida até aí, pessoal? Não, senhor. Beleza. Então, Professor, oi, pode falar? naquela parte finalzinha ali, o senhor poderia repetir, por favor? A gente falou da expansão em Taylor, que eu acabei não pegando aqui. Finalzinho, somente finalzinho. Essa Isso. parte aqui? Exato, só o finalzinho. Essa ali. parte aqui? Exato. É porque a série de Taylor, um termo de ordem K, por exemplo, é derivada de ordem K no ponto x igual a x0 vezes x menos x0 elevado a K dividido por K fatorial. Tá? Então esse termo aqui, ó, FK, derivada de ordem K ou derivada de ordem N em x0, eu abreviei por esse YN de ordem K. H elevado a K, o meu H é o x menos x0, que a gente às vezes chama de delta x, certo? Então, meu H é a distância de x para x0, que já a gente vai chamar de passo da integração, tá? Então, isso aqui eu trunquei na enésima ordem, para frente não me interessa o que tem, e esse é um termo, então, de ordem genérica igual a K. Entendeu? Ok, entendi.
Então, agora, a gente viu que, apesar da minha série de Taylor ser assim, eu posso optar por resolver por uma ordem da solução ser qualquer, certo? De primeira, de segunda, de enésima ordem. Então, antes da gente prosseguir, vamos definir o que é um método de passo simples e um método de passo múltiplo. Quem consultou lá o planejamento das aulas inicial viu lá que estava previsto a gente estudar métodos de passo múltiplo. Mas não vai dar tempo da gente incluir isso, senão a gente não vai fechar o resultado. Então, o que é um método de passo simples? Quando eu opto por resolver uma equação diferencial, o que eu quero é a função desconhecida, certo? Então, y é desconhecido, e quando eu resolvo a equação diferencial, eu conheço y. Então, se a solução for analítica, eu no final vou ter alguma coisa desse tipo. Y igual a C1 e elevado a menos x mais C2 e elevado a menos 2x. Aí eu determino C1 e C2 e chego a solução particular. E quando eu tenho essa solução analítica, qualquer valor de x que eu atribuir aqui, eu conheço o valor de y, tá certo? Mas, quando eu parto para a solução numérica, tudo que eu posso conhecer é uma tabela de pontos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho x igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a 3, 4, etc. E aqui os valores de y. 1, 1,13, 1,82 e assim sucessivamente, certo? Então, no início eu conheço y de 0 igual a 1 e quero determinar esses valores todos de y correspondentes a x igual a 1, a x igual a 2, a x igual a 3, etc. Eu posso fazer isso de duas formas diferentes. Eu posso sair primeiro do 0 para o 1 e determinar y de 1. Depois que eu conhecer y de 1, eu saio de x igual a 1, vou para x igual a 2 e determino y de 2. Faço a mesma coisa depois que eu conheço y de 2, parto para y de 3 e assim sucessivamente. Se eu fizer isto, eu estou dando um passo de cada vez. Então, meu método é de passo simples. Alguém não entendeu? O que vem a ser um método de passo simples. Então, eu dou um passo de cada vez. Eu saio do 0 para o 1. Depois que eu chegar no 1, eu vou para o 2. Depois que eu chegar no 2, eu vou para o 3. E assim sucessivamente. Ou eu posso pegar, dependendo do grau do meu método, conhecer y de 1, 2, 3 e 4 todos ao mesmo tempo. Ou seja, eu dei vários passos de uma vez só. Observe que neste exemplo que eu acabei de dar, não quer dizer que eu saí do 0 para o 4 de uma vez, porque aí nesse caso eu teria dado um passo só e o meu H teria sido igual a 4. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu conheceria de uma só vez os valores de y de 1, de y de 2, de y de 3 e de y de 4. Então, neste caso, como eu dei vários passos de uma vez só, então o meu método será de passo múltiplo. Tudo bem? Ok. Ao mesmo tempo, eu posso ter um método que, para eu conhecer o valor, por exemplo, de y de 1,
eu preciso de várias informações que são previamente conhecidas. Tá? Então, se para determinar, por exemplo, y de 1, eu só vou me basear em informações conhecidas previamente, então o meu método é um método explícito. Porque tudo que eu preciso para determinar a minha incógnita já é previamente conhecido. Ao contrário, se eu quero determinar várias coisas e dentro, por exemplo, no caso de um método de passo múltiplo, para determinar todos aqueles valores, eu faço referência a eles mesmos, então, como eles são desconhecidos, eu terei um método implícito. Então, aqui nós vamos estudar nessa aula método explícito de passo simples. E agora nós vamos ver um método explícito de passo simples baseado na série de Taylor, que é o método de Euler. Tá? Então observe que essa aqui é a equação do método de Euler. Tudo que eu fiz foi truncar a minha série de Taylor na ordem 1. Joguei da ordem 2 em diante tudo fora. Tá? Então, a equação que eu vou utilizar para resolver o método, através do método de Euler, é esta equação que eu estou reproduzindo aqui, para ter mais espaço. Certo? Então, essa é a minha incógnita. Esse yn aqui é a minha condição inicial, portanto, é conhecido. E esse y', o h é conhecido, que é o tamanho do passo. O h, então, é o passo. Certo? E o y', não é conhecido, mas eu posso calcular. Porque lembrem-se que eu escolhi representar a minha equação diferencial por y' igual a f de xy. Tá? Então, se eu conheço xn, que é o valor de x onde ocorre a condição inicial, e eu conheço yn, que é a condição inicial, então eu conheço y', porque y' é f de xn yn. Tá? Então, esse y', eu posso calcular. Tá certo? Então, para esse método de Euler, nós vamos fazer isso. Nós vamos determinar y de 1 através do método de Euler, dando um passo só, indo direto de 0 a 1. Dando dois passos, ou seja, com h igual a meio, eu dou primeiro um passo até meio e depois outro passo de meio até 1. E na letra C, usando h igual a 0,25, eu vou dar 4 passos de 0 a 0,25, depois de 0,25 a meio, de meio a 0,75 e de 0,75 a 1. Apenas para comparação, para a gente ter uma ideia da precisão, o valor exato é y de 1 igual a 18, que é claro que é obtido resolvendo analiticamente a equação diferencial, que é esta que está aqui, a equação que nós vamos resolver. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é explicitar, isolar dy dx. Para obter o meu f de xy, isso foi a primeira coisa que eu fiz logo aqui, ó. Eu passei o 2y sobre x mais 1 para o lado direito
e isolei do lado esquerdo dy dx. Tá? Então, com h igual a 1, eu quero ver quanto vale, pelo método de Euler, y de 1. Então, se f de xy é igual a este valor aqui, e y de 0 é igual a 3, que é a minha condição inicial, então vamos lá. Y de 1, que eu chamei aqui de yn mais 1, é igual a yn, que é 3, mais h, que é 1, vezes y'N, que, como eu falei, eu posso calcular. Ou seja, y' de 0 é f de x0, y0, como x0 é 0 e y0 é 3, então y'0 é igual a 7. Ah, por quê, professor? Se x é 0, 0 mais 1 é 1, 1 ao cubo, 1. 2 vezes 3, 6, dividido por 0 mais 1, 6. 6 com 1, 7. Ok? Então, f de 0,3 é igual a 7. Insistindo que o meu f de xy é esse que aqui está. Ok? Então, agora eu já tenho yn, tenho h, tenho y'N, posso determinar y de 1. É 3 mais 7 vezes 1, que é igual a 10. Então, a minha resposta A, compasso igual a 1, y de 1 foi igual a 10. Veja que eu estou bem distante de 18. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Professor, na realidade eu já vi aqui, foi dado ali, o y igual a 0 igual a 3 foi dado em cima, né? Isso. Não tinha enxergado. É a condição inicial, y de 0 igual a 3. Professor, Sim. esse H1 H1, H igual a 1, é o igual passo. a isso. É o passo da minha integração. A gente que escolhe ou é dado? Não, nos problemas tem que ser dado, né? Agora, na prática, quando você for fazer uma simulação, você vai ter que escolher. Mas isso não é difícil de escolher, porque lembre que aí eu tenho que recorrer, né? Lembre que o erro da aproximação em Taylor, ele é proporcional, ó, o Rn, ele é proporcional a h elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Tá? Então, se eu estou usando um método de primeira ordem, ele é proporcional, o erro, o proporcional, tá? É só para eu ter uma ideia do meu erro. Porque aí tem as derivadas que entram, mas a derivada pertence ao intervalo. Aí, para não complicar essa discussão, aí eu prefiro dizer que esse erro é proporcional a h elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Então, na primeira ordem, meu erro é proporcional a h ao quadrado sobre 2. Então, observe que se eu tenho um h grande, meu erro vai ser grande. E é por isso que, à medida que eu vou reduzindo o h, eu vou chegando mais próximo do 18, que era onde eu queria chegar. Tá? Mesmo assim, eu ainda tenho, mesmo com o h 0,25, mesmo assim eu ainda estou distante. É porque o método não é bom, certo? E eu estou vendo isso daqui, ó. 0,25 ao quadrado sobre 2 é 1/8. Que é um erro grande, né? É o erro da ordem de 0,1. 1/8 é 0,125. Tá bom?
Então aqui tudo bem, né? Então, quando eu digo que o meu passo vai ser igual a 0,5, eu entendo que eu vou ter que dar 2 passos para chegar até x igual a 1. Eu estou em x igual a 0, vou dar primeiro um passo até meio e depois vou dar outro passo até 1. Tá? Então vamos lá, a condição inicial é a mesma. Então, agora eu quero chegar em y de meio. Primeiro, estou em 0, tenho que ir até y de meio. Então, y de meio é y de 0 mais y' de 0 vezes h. Então, o meu f de 0,3 continua 7, vezes meio dá 3,5, mais a condição inicial 3, então y de 0,5 deu 6,5. Ok? Então agora, quando eu for para y de 1, a minha nova condição inicial passa a ser y de meio igual a 6,5. Então eu venho para cá agora. Ó. Lá para cima. Então y de 1 é igual a y de meio mais y' de meio vezes meio, que é o h. Quem é y' de meio? Significa que x é igual a meio e y é igual a 6,5, que é a minha condição inicial que eu determinei aqui atrás. Ó. Então, f de meio 6,5 é 12,042. Então, 6,5 mais 12,042 vezes meio deu 12,521, que é a minha resposta da letra B. Ok? Sem dúvidas, né? Então vamos lá. Professor, Sim. em relação, eu vi aí na primeira parte, foi y de 1 igual a y de 0. Aí olhando para a forma literal ali, é y de n mais 1. E como é que é? Y de 1 é o quê? No caso ali, na primeira parte ali, primeiro passo, na forma literal... Aqui em cima, no slide? Depois da letra A aí, no caso, né? Quando tem a letra A e o H igual a 1. Ah, aqui? Isso, logo nessa linha de baixo aí, onde tem essa parte literal aí, do yn mais 1. Então, eu vi aí que na parte do lado, o senhor colocou que y de 1 igual a y de 0, no caso. Eu interpretei da seguinte maneira, por exemplo, tá n mais 1, então eu pensei que lá embaixo na letra B, quando você colocou o y de 0,5, você teria que mudar o y de 0. Não. Entenda o seguinte, ó. Aqui em cima, meu passo H não é igual a 1? Exato, o passo é igual a 1. Pronto, então o meu yn, se eu estou em 0, né, o meu yn é y de 0. Tudo bem? Perfeito. Pronto. Eu quero ir para 1 porque o meu passo H é igual a 1. Então eu posso ir de 0 para 1. Se o meu passo fosse meio, eu não podia ir de 0 para 1. Eu tinha que parar em meio primeiro. Tá? Então o meu y1 é yn mais 1, porque é o passo de ordem n mais 1. Eu estou chamando de yn o lugar onde eu estou agora. E yn mais 1 é o lugar para onde eu quero ir. Tudo bem? Ok. Pronto. Então, aqui em cima está tudo perfeito. Agora, aqui embaixo, eu saio de 0 com passo igual a meio. Eu não posso ir para 1 direto. Eu tenho que ir para meio. Então, por isso que meu y de meio é igual a y de 0 mais y' de 0 vezes h. Aí eu cheguei no meio.
Agora eu vou para 1, porque meu passo é meio. Eu posso ir de meio para 1. Certo? Então, minha condição inicial é onde eu estou. E onde eu estou é y de meio igual a 6,5. Então, essa é a minha nova condição inicial. Entendeu agora? Ah, ok, entendi agora. Ok, perfeito. Beleza. Então, vamos ver agora o passo 0,25. Vou fazer só o primeiro e o resto é semelhante, né? Então, y de 0,25 é y de 0, mais y' de 0 vezes 0,25. Então, y de 0 eu conheço, que é 3. O passo eu conheço. Falta a y' de 0, que é aquele velho f de 0,3. Então, eu chego em 4,75. Então, agora, para ir para meio, a minha condição inicial passa a ser 4,75. E o meu y' de 0,25, eu posso calcular, que é f de 0,25, 4,75. Lembre que isso aqui é onde eu estou. Eu estou em 0,25 com 4,75. Então, eu obtenho y' de 0,25 igual a 9,5531. Vou inserir aqui e vou determinar y de meio. Faço isso, repito isso, até chegar a y de 1, que é igual a 14,663. Então, pessoal, para chegar o mais próximo possível do 18 que eu quero, eu só tenho, neste caso, um remédio, que é diminuir o passo. Porque o erro cometido pelo método de primeira ordem é alto. Ainda é h² sobre 2. Então, eu só consigo diminuir o erro diminuindo o passo. Tá? A outra forma de diminuir o erro é aumentar a ordem do método que eu vou usar. Tá? Que é o que a gente vai ver na aula 28b.